Quero aqui cumprimentar o senador Eduardo Braga, que preside essa sessão dos 50 anos do nosso polo industrial, da nossa Zona Franca de Manaus. Quero cumprimentar o senador Waldir Raupp, que lembra uma luta histórica nossa do Amazonas, que é a BR-319. Agradecer imensamente a senadora Vanessa pela gentileza em trocar, até porque eu tenho um compromisso daqui a pouco e eu vou ter que me ausentar, por isso minha presença na mesa não é por falta de... Eu ia sentar à mesa e teria que levantar. Então, Eduardo, foi essa a questão maior. Quero aqui cumprimentar meu querido Eumano Ferre, que está aqui nos prestando solidariedade, senador brasileiro. Quero cumprimentar a superintendente da SUFRAMA, a senadora Rebeca, o representante do Ministério da Indústria e Comércio, ao secretário de Planejamento, ao nosso Nelson Azevedo, desculpa, que aqui representa a Confederação Nacional, e ao presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, que está aqui presente também. Cumprimentar a deputada Alessandra Campelo, em nome dela cumprimentar o deputado Dallas, Dermilson, que aqui estão presentes. Cumprimentar o senador Pauderney e a senadora atuante, que é a senadora Conceição Sampaio, e agradecer a presença de todos, até porque, como disse há pouco o senador Raupp, a Amazônia que precisa muito do desenvolvimento, não é só o Amazonas. Eu preparei um discurso, senhores e senhoras, mas pela explanação feita pelo senador Eduardo Braga e pela senadora Rebeca, já fizemos uma retrospectiva, o que foi a Zona Franca 50 anos atrás. E não diria 50, porque ela teria 60 anos, que ela foi realmente criada em 57 e instalada em 67, 10 anos depois. E aqui não é uma questão política, eu sou uma pessoa justa. Eu tenho que agradecer muito a ex-presidente Dilma Rousseff por ter prorrogado a Zona Franca. Não era uma decisão fácil, mas ela tomou uma decisão, assumiu um compromisso com o Estado do Amazonas e prorrogou por 50 anos. Não vou entrar no mérito de outras questões, mas há de se reconhecer o papel importante que a ex-presidente Dilma Rousseff teve nessa prorrogação. E 50 anos passa rápido. Muitos de vocês já viviam no Amazonas quando a Zona Franca foi instalada em 67. Então, 50 anos não parece um negócio que está... olha, está distante. Está distante para mim, que talvez não chegue a mais 50 anos. Está distante para muitos de nós aqui, mas para toda uma gama de pessoas que moram na nossa região, não é distante. É um futuro próximo, como foi rápido esses 50 anos. Nós tivemos, de 67 a 70 e pouco, uma economia diferenciada. Nós tínhamos lá um comércio forte de venda, não tínhamos uma indústria, né? Depois de 90, com a abertura, nós tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, superamos, criamos o processo produtivo, foi criado o processo, e nós tornamos um dos maiores polos industriais, com certeza absoluta, da América. Isso é Manaus. Só que nós temos um grande problema. Nós somos o primeiro a receber diretamente o efeito de uma crise e o último a sair dessa crise. Nós nunca somos o primeiro a receber. Quando o Brasil entra em crise, a Zona Franca é a primeira a receber. E quando o Brasil tenta se recuperar, nós vamos ser os últimos a sair dessa crise. Tivemos alguns momentos difíceis, e aí foi citado aqui o setor de duas rodas. O setor de duas rodas teve um momento em que o financiamento fez com que nós aumentássemos enormemente a produção de motos. Isso não vai acontecer mais, nós temos que nos readequar a uma nova realidade para que a gente possa continuar trabalhando, gerando emprego e gerando oportunidades, não só no Amazonas. Foi colocada aqui uma coisa importante. Nós somos os sobreviventes, porque nós não temos infraestrutura, nós não temos logística, nós não podemos quase nada e a gente conseguiu viver 50 anos com a Zona Franca de Manaus. Isso contra muitos que não querem até hoje e defendem abertamente a não isenção que é dada, e eu digo é uma isenção que é dada ao Amazonas hoje, que nós damos uma contrapartida que coloca o Brasil como exemplo de questões ambientais. É porque nós preservamos 98% da nossa floresta. E aí,
também é um momento de discussão. Nesse momento você ouve muitas pessoas discutirem, e o Amazonas? Você tem Manaus, e o Amazonas? O Amazonas não é permitido a exploração mineral. O Amazonas não é permitido a commodities que hoje mantém o centro-oeste brasileiro com uma perspectiva daqui para 2030 de crescermos nesse setor enormemente, porque o consumo de comida será o maior em 2030, maior em 2050, e a tendência é, aonde há uma produção, se aumentar essa produção, se melhorar essa produção e você ter a valorização das commodities brasileiras. A Zona Franca não é isso. O Amazonas não tem condições de ter isso. Não é porque nós não queremos. Agora mesmo, há pouco aqui eu vi o Roque lá do Apuí. Veja bem, nós estamos discutindo uma reserva que nós estamos pedindo apenas que se retire de um decreto que foi feito 7%. Não é toda a reserva, é só 7%, onde já tem uma produção. E parece que o mundo está caindo sobre a cabeça dos amazonenses e daqueles que tentam sobreviver ali no sul do Amazonas. Por isso, eu preparei sim um discurso. Esse discurso viria fazendo uma retrospectiva daquilo que nós fizemos nesses 50 anos. Mas eu penso daqui para frente, o que é possível se fazer? É possível, sim, que o governo olhe com um olhar diferenciado para a BR-319. É possível se asfaltar a 319, hoje mantendo intacta a floresta que por ali circunda. Nós temos tecnologia para isso, nós temos como fiscalizar isso. O amazonense, ele é ciente da sua responsabilidade em preservar a Amazônia, principalmente dos últimos anos para cá, onde essa consciência se elevou bastante. Por que não se explorar os minérios que nós temos no nosso estado? Veja bem, e aí disse o senador Raup, que foi governador de Rondônia, o Eduardo, que foi governador do Amazonas, o que fazer no Amazonas, na calha do Rio Negro? O que fazer para aquele povo que vive ali? Viver de quê? O Rio Negro é um rio pobre em peixe. O Rio Negro não tem, as suas terras não são cultiváveis. O que nós temos ali é minério, que não podemos explorar. E quando exploramos, temos dificuldades. Por isso, quero primeiro parabenizar a presença de muitos dos senhores e senhoras que estão aqui. Agradecer muito, é o apoio necessário político que temos. Eu, Eduardo e Vanessa, nós não estamos fazendo isso como senadores. Nós estamos fazendo isso como amazônidas e como amazonenses que somos. É nossa obrigação estarmos fazendo isso aqui. Não é favor nenhum. A presença muito de vocês aqui nos dá o apoio necessário para que a gente possa continuar lutando. E olhar que 50 anos passam rapidamente. Não vai acabar. Não ache que 50 anos demora, 50 anos vai passar rapidamente. E pensar daqui para frente nos próximos 50 anos. A Zona Franca, ela é amazônida, mas ela está a serviço, hoje, do Brasil, porque ela preserva as suas florestas e isso dá ao Brasil uma tranquilidade para sentar à mesa com qualquer país que defenda a preservação e dizer, nós temos uma Amazônia lá no Amazonas, que tem uma indústria que não polui, que gera emprego, que produz para o Brasil, que gera emprego no Brasil quase todo, onde tem componentes que são produzidos, e aqui foi citado, São Paulo, sempre se gerou muito emprego em São Paulo, e hoje nós temos uma outra preocupação, é como mantê-la com competitividade para os próximos 50 anos, como melhorar a sua infraestrutura, como melhorar a sua logística. Eu conversava ontem com alguns taxistas, antes de entrar no avião para vir para Brasília, e eles me diziam, Omar, tinha 23 voos noturnos aqui, hoje só tem 8. E aqui faço um apelo de público ao deputado Paulo Evelino e à deputada Conceição. O Senado já fez sua parte,
fez um decreto legislativo em menos de 24 horas proibindo a cobragem de bagagem. Peço ao deputado Paulo René que converse com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que coloque para votar o decreto legislativo que também acaba com a cobrança de bagagem nos aviões brasileiros. Já basta o preço da passagem ser um absurdo, a quantidade de voos pequenas, ainda ter que cobrar bagagem para as pessoas viajar nesse país. É uma decisão política nossa. O Senado já fez. E a ANAC tem que se posicionar em relação a isso, principalmente para a nossa região, para a região que vivemos. Rondônia, Roraima, Amazonas, Acre, Pará, que são estados prejudicados pela dificuldade de logística, pela dificuldade de ter um compromisso para que a gente possa ter um escoamento da nossa produção e para que a gente possa realmente ter um produto mais competitivo. E fora os custos que o Brasil dá. E o custo do Amazonas hoje, em termos de logística e de escoamento, é muito alto para que a gente possa ter uma indústria competitiva. Por isso, senador Eduardo Braga, que preside essa sessão, senadora Vanessa, que representa o nosso Estado, juntamente comigo, alertar que tanto eu quanto os senadores fazemos a nossa obrigação e que nós não estamos parados, estamos trabalhando para que haja agilidade na aprovação dos PPBs e para que a gente possa definitivamente, senadora Vanessa, senador Eduardo Braga, que o governo possa se despir de vaidades nos seus ministérios e a gente dar condições para o Centro de Biotecnologia da Amazonas poder trabalhar financiamento de pesquisa para que a gente possa, aí sim, sustentavelmente, gerar milhares de empregos na nossa região e gerar riqueza na nossa região. Sem conhecimento, nós não vamos gerar essas riquezas. Não há conhecimento. E nós temos lá um centro de biotecnologia que funciona precariamente por falta de vontade política. E não digo do Michel Temer, não. Do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique Cardoso, quando criou o centro de biotecnologia. Tiraram as costas, colocaram 4 ou 5 ministérios para serem responsáveis por aquele órgão, Ministério de Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Casa Civil, e não há um entendimento para que a gente crie o CNPJ e possamos dar condições de trabalhar, trazer pessoas qualificadas para que possamos fazer a pesquisa necessária para que a gente possa fazer aquilo que o amazonense espera da gente, ter o conhecimento da nossa própria região. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe o Amazonas e que a Zona Franca, o polo industrial de Manaus, seja pujante para poder beneficiar todos os amazônidas que vivem naquela região, que precisam, sim, dessa nossa realidade que é o polo industrial. Muito obrigado pelo convite, senador. Eu assinei apoiando a sua iniciativa e quero agradecer a presença de todos que vieram aqui prestigiar, não ao senador Eduardo Braga, não à senadora Vanessa, não ao senador, mas sim ao povo amazonense e ao povo que vive na Amazônia pelo polo industrial e pelos 50 anos da Zona Franca de Manaus.